Olá! 4 em cada 10 brasileiros afirmam receber notícias falsas todos os dias. O dado faz parte de uma pesquisa divulgada em 2022 pelo Poynter Institute, que é uma escola de jornalismo e organização de pesquisas americana. As fake news voltaram a chamar a atenção após os atos golpistas de 8 de janeiro e os ataques às escolas. Há, inclusive, um projeto de lei sobre o tema em tramitação no Congresso Nacional. A proposta da PL é estabelecer regras para regular as plataformas digitais, que hoje é feita pelas próprias empresas. O objetivo é punir e forçar a retirada de conteúdos ilegais desses espaços, como os de pedofilia, violência contra as escolas, infância, terrorismo e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Em entrevista à repórter Karina Pérez, o Evandro José Medeiros Laia, que é doutor em Comunicação e Cultura e professor do curso de jornalismo aqui da UFOP, explicou o que é e quais são as características de uma fake news. Vamos conferir. A principal característica que a gente pode dizer, né, dessa ideia de fake news, né, é algo que se parece muito com uma notícia, tem o mesmo formato de uma notícia. Quando você abre no site, parece muito com um site de notícias, tem uma linguagem que lembra, está muito próxima de uma linguagem, né, mas não é completamente, principalmente nas versões menos elaboradas, né, não parece tanto com a linguagem jornalística, mas no geral parece, né? Só que a grande questão é que não houve uma apuração, não se ouviu uma pessoa de verdade, muito do que está colocado na boca das fontes foi inventado, né? As pessoas não disseram aquilo, ou as pessoas disseram aquilo, mas num contexto diferente, então há uma certa desonestidade no modo como é colocado, né? Então, no geral, uma notícia falsa parece muito uma notícia, no formato, mas no conteúdo se difere justamente porque não há uma apuração como no jornalismo, como a gente conhece. Ou, mesmo quando há uma apuração, há um uso de má fé daquelas informações, né? Um uso distorcido daquelas informações. O professor ainda explicou que, devido a essa semelhança com uma notícia verdadeira, as pessoas acabam compartilhando conteúdos falsos sem saber. Por isso, ele deu algumas dicas de como identificar uma fake news. Por que as pessoas compartilham isso? Porque parece verdade. Parece verdade, né? A pessoa recebe no WhatsApp dela uma informação, recebe numa rede social uma informação, aquilo tem um formato parecido com o que ela viu a vida inteira na televisão, com o que ela leu a vida inteira no jornal, com o que ela vê recentemente na internet. Se a gente olhar uma notícia e ela tiver uma fala muito exagerada de uma fonte com relação a alguma coisa, né? Se tiver um texto do jornalista dizendo com superlativos, com palavras que exageram no sentido, né? Ou se a gente tiver uma notícia produzida com fontes que todas concordam muito sobre alguma coisa, não tem um contraponto, né? A gente pode começar a desconfiar. Então é importante a gente saber identificar, né? É importante o serviço de fact-checking, de checagem dos fatos, que você vai lá, a agência Lupa, por exemplo, ou as agências próprias dos veículos de comunicação, né? Elas são importantes para ajudar a gente a identificar. O Evandro também pontuou que, para combater as fake news, é preciso educar a população sobre o uso dos meios de comunicação digital. A gente começar a entender como essas outras traduções acontecem, justamente para a gente começar a capacitar as pessoas, né, para entender. Eu acho que é isso, no final das contas, é capacitar as pessoas, né, é produzir o que o professor Máximo de Felice, lá da USP, vai chamar de cidadania digital, né, que é o acesso amplo e restrito e a capacidade de lidar com essas ferramentas, né, que eu nem sei se a gente pode chamar de ferramentas nessa perspectiva, porque, como Marshall McLuhan já falou lá na década de 60, né,
os meios de comunicação são extensões do humano, né? Mais do que extensões hoje, os meios de comunicação e o mundo digital, os computadores, os celulares, nos constituem também. São elementos transorgânicos, né? Nós formamos unidades que são orgânicas, corpo, mas que são informacionais também ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender como isso funciona e manejar. E saber manejar esse corpo novo que a gente tem, que é um corpo que é produzido por carne e por conexão em rede, né? A gente precisa aprender a usar esse novo corpo que a gente tem, para que a gente possa conseguir identificar o que nos parece verdade e o que nos parece mentira nesse contexto, né? Como disse o professor, aqui no Brasil, as agências Lupa, Aos Fatos e Boatos.org são especializadas em checagens e podem ajudar a descobrir se o conteúdo se trata ou não de uma fake news. E no site da Rádio FOP, você também pode conferir no programa Rádio Ciência diversos episódios que abordam a temática fake news e desinformação. É só acessar radio.fop.br. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.